Vamos então relembrar. Domingo passado a gente viu as evidências bíblicas, né? A gente leu vários versículos mostrando, né, que no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, embora não tivesse as coisas muito claras, vários textos apontam para, né, Deus como plural, né, como mais de uma pessoa, mais de um ser. Então a gente viu diversos versículos, diversos textos, sempre mostrando alguns são bem implícitos, né, que Deus fala como nós, no plural, né. E os textos vão, né, pouquinho por pouquinho, dando esses indícios, até chegar então na plenitude dos tempos, né, quando Cristo veio à Terra. E aí, então ficou agora tudo muito claro, né. Logo no início a gente viu no nascimento de Cristo, já apontava, né, para o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, né. No batismo de Cristo também, e Cristo fala várias vezes sobre a relação dele com o Pai, sobre a relação com o Espírito, e então são os próprios textos que Cristo fala que nos ajudam a entender como a Trindade funciona, né, como o Filho se relaciona com o Pai, como o Pai se relaciona com o Espírito. Então é no Novo Testamento que as coisas são muito mais esclarecidas, mas no Antigo, como a gente viu, né, sempre teve ali aquelas pintadinhas, aquelas, né, pontinhas ali mostrando que havia coisas a serem reveladas. Então a gente chegou a começar, né, de fato, algumas afirmações sobre a Trindade em si, como ela funciona, né? 5 afirmações, 5 declarações, como eu disse várias vezes. Muitas das vezes elas não explicam claramente, elas dizem assim, ó, não é assim, em vez de dizer é assim, né? É por isso que a gente, algumas dúvidas a gente, né, não tem, vai fechando, né, vai encerrando. Então a gente viu, né, que há no ser divino apenas uma essência, né? Então Deus é um só, uma só matéria, uma só forma divina, que nós não adoramos, né, 3 deuses separados, né? Não, é um Deus só, mas que nesse único Deus, nesse único ser divino, eles existem, em 3 pessoas que eles se relacionam entre si, né? Então, como a gente viu até aqui, diversos textos, diversos versículos bíblicos, a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que é um só Deus, mas esse único Deus se divide, não se divide, né? Até difícil usar a palavra, né? Naquele uso ele se subsiste, né? Ele se deriva em 3 pessoas que se relacionam entre elas, né? Que é algo difícil para a gente entender, como a gente tratou também várias vezes, né? Então, e toda essa essência divina, todo esse poder divino, ele pertence igualmente a cada uma das 3 pessoas. Isso é importante para que a gente não cometa o erro de achar, né, de que Deus é mais Deus, né, o Deus Pai é mais Deus do que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que a gente pode, né, cometer esse erro, como algumas pessoas cometem, né, de colocar uma hierarquia de poder. Não, Deus é Pai, depois Filho, depois Espírito Santo, né, como se fosse uma hierarquia assim, né? Não há essa hierarquia de poder, de glória, de majestade, de ser divino, não há. Então, né, todo ser divino pertence aos 3, né? É um ser divino só, que subsiste em 3 pessoas. Então aqui agora a gente vai seguir, né? Mas seguindo agora a lição propriamente dita. Então o que acontece? O que a Bíblia nos revela é que a ação das 3 pessoas, não o seu ser, é que apresenta uma certa ordem, uma certa hierarquia. A gente vai ver alguns versículos, deixa isso bem claro. Então, essa ordem, né, então a gente vê claramente que Cristo se refere ao Pai, né, como o Pai que fez os planos, que estava seguindo, obedecendo os planos do Pai. Que tudo aquilo que estava fazendo é conforme a vontade do Pai. Então, a gente vê claramente uma hierarquia, né, mas uma hierarquia no planejamento, no plano divino, mas não em poder e em glória, porque ao mesmo tempo ele diz que ele e o Pai são um. Se ele e o Pai são um, não há divisão, não há, né, um maior e um menor, né? Então é mais ou menos isso que às vezes pode confundir a gente ler a Bíblia, né? Então ele fala aqui, né, que essa ordem, sim, correto. Isso é um só ser divino.
Então a gente fala aqui, né, que essa ordem, essa hierarquia, né, do planejamento não pertence a nenhuma prioridade, né, de dignidade, de glória, de poder, mas somente ao seu relacionamento interno. Então, né, então a Bíblia nos revela que a forma que as três pessoas da Trindade entre si, existe de fato alguma ordem entre eles, né? Então o Deus Pai, né, ele não é gerado por nenhuma das outras duas pessoas, nem delas procede. Já o Filho é eternamente gerado do Pai. A gente vai ver isso mais para frente. A gente tem que entender o que é isso, né? Mas no caso, o texto bíblico deixa claro que o Filho, né, foi gerado pelo Pai. Por isso que o próprio Deus usa a palavra Pai e Filho para a gente entender, né, que existe essa relação. E o Espírito Santo, né, procede do Pai e do Filho, só que, como a gente já viu, a gente vai ver mais ainda, mais detalhadamente, esse gerar, esse proceder, não é como a gente, né, que um pai gera uma criança, não, né, é só uma forma para a gente entender como é que funciona, mas que na verdade a gente não vai entender, só na glória que a gente vai entender como é que funciona, né, mas são palavras que a gente usa, né, tenta usar, para poder entender um pouco mais, né. Então, essas ações de ser gerado, de proceder, né, elas ocorrem dentro do ser de Deus, né, dentro ali daquela essência divina, e implicam uma subordinação quanto à forma do seu relacionamento, né, não ao poder e glória, como a gente falou. Então, o texto de João 10, 29, fala sobre isso, né. Os irmãos sabem, por favor, o Evangelho de João, capítulo 10, 29 e 30. Abriu? Tá aqui. Então, aqui está Jesus Cristo falando sobre o seu plano, essa questão da redenção, né, das ovelhas. Ele usa a figura das ovelhas, né, para mostrar que aqueles que o Deus Pai entregou a eles, né, sobre a salvação, ele não perderia e tudo mais. Aí usa essa analogia das ovelhas, do pastor e tudo mais. Aí no finalzinho ele fala, né, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então aqui a gente vê que Jesus Cristo, né, o Filho, ele se refere a Deus Pai como autoridade, né, como Pai como autoridade, né, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ele deixa claro que há uma hierarquia, há uma ordem no plano, assim, né, no plano divino, né, no plano da salvação. Mas aqui ele fala, eu e o Pai somos um. Então, é justamente aquilo que a gente acabou de falar, né, que há uma ordem no planejamento, na tarefa, mas o Filho e o Pai é a mesma essência, são um. Se não fosse assim, Cristo não falaria, que ele falaria, né, Deus e o Pai são um, né? Então tem outros assuntos também, mas aqui é o suficiente. Então ele fala, então, concluindo, né, essa ordem do planejamento, da criação, da salvação, né, se reflete nas obras externas ao ser divino, né, que se atribuem mais particularmente a cada uma das pessoas. Então, a gente vai estudar logo aqui a pouco, que cada pessoa da Trindade, a gente conhece, digamos assim, mais facilmente ela, de acordo com as suas ações, né? Então, o Espírito Santo tem certas tarefas específicas, o Filho, né, tem certas tarefas específicas, o Pai tem certas tarefas específicas, e aí, então, fica mais fácil a gente entender isso pelas suas obras externas, né? E por último, ponto 5, há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Então, né, essas são ações realizadas no interior do ser divino e que não são realizadas pelas três pessoas juntas. Isso quer dizer o quê? Na criação, em Gênesis, como a gente já estudou, a gente vê que a criação, embora o Pai, né, o Deus Pai, seja mais reconhecido pela criação, mas estavam ali as três pessoas, né? O Espírito Santo e Cristo estavam na criação junto. Então, né, a criação não foi algo especificamente do Pai, somente do Pai, mas normalmente se refere à criação como algo do Pai. Então, mas existem algumas características que a Bíblia nos revela que é específico de cada pessoa da Trindade. Então, por exemplo,
a geração, né, é um ato exclusivo do Pai. Então, o Deus Pai gerou o Deus, né, o Filho, como a Bíblia vai falar isso. Então, a filiação pertence exclusivamente ao Filho. Então, o Espírito Santo não é chamado de Filho. Apenas Cristo é chamado de Filho. A gente vai ver isso. Então, né, e o proceder só pode ser atribuído ao Espírito Santo. Então, são termos, são nomes, são situações que a Bíblia nos revela e que a gente vê que é específico daquela pessoa, né? Então, o Cristo, somente Jesus Cristo, é chamado de Filho. O Espírito Santo não é chamado de Filho. Entende? São coisas específicas de cada pessoa da Trindade. Então, essa ordem das operações divinas, né, digamos assim, indicam a ordem essencial de Deus e é mais claramente entendida no trabalho da Trindade, como a gente vai começar a ver agora, né? Então, resumindo, como concluindo, né, embora não sejam obras das três pessoas, atribui-se a criação, né, principalmente ao Pai, a redenção, né, principalmente ao Filho, e a santificação ao Espírito Santo, para a gente ficar mais claro. Então, agora vamos ver claramente, de maneira mais específica, justamente as três pessoas e as suas atividades, digamos assim, para ficar um pouco mais claro. Então, a gente vai ver a partir de agora, né, que é o final da lição. O Deus Pai, né, o Deus Filho e o Espírito Santo. A gente vai ver como o nome, né, Pai, Filho e Espírito Santo aparece na Bíblia, para a gente entender melhor. A gente vai ver algumas características especiais que cada pessoa tem e, por fim, ver a obra específica daquela pessoa. É um tratado, né, realmente sobre cada pessoa da Trindade, para a gente fechar a lição, né, com esse conhecimento todo mais completo, né? Então, nós temos o Pai, né, o Deus Pai. Então, o nome de Deus aparece na Bíblia com ao menos 4 significados, com mais, né, mas esses aqui são mais claros. Então, por exemplo, a Bíblia se refere ao Deus Pai como a origem de todas as coisas criadas, né? O Pai, o Criador. Então, o Pai como Criador. Então, vamos ver 1 Coríntios 8. Perdão. 1 Coríntios 8. 6. Ops. Vamos abrir o 9. 1 Coríntios 8, 6. O 5 e o 6, né? 1 Coríntios 8, 5 e 6. Todavia para nós há um sabemos, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Pronto. No 5 fala assim, né, na minha versão aqui, né? Não, tranquilo. Vou ler do 5, né? Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, né? A palavra Pai aqui, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Então, a palavra Pai aqui se refere justamente ao Criador de todas as coisas, né? Ao detentor, ao dono, numa linguagem mais popular, ao dono de todas as coisas. Então, a palavra Pai aqui nesse contexto, às vezes aparece se referindo ao Deus, né, como o dono de tudo, o Criador Todo-Poderoso, o dono de tudo. Já outras vezes, a palavra Pai se refere a uma questão de autoridade, né? Ele expressa a relação do governo de Deus com Israel, né, no passado, e com seu povo, né? Então, a gente vai ver em Deuteronômio 32, que a palavra pai é como autoridade, né? Com a posição de autoridade. Então, assim, eu sou o pai e você é o filho, vocês me devem autoridade, nesse sentido. Deuteronômio 32, 6 também. Recompensais assim ao Senhor, povo de Israel. Não é esse teu Pai que tinha adquirido, que fez, que estabeleceu? Pode ler o seguinte. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu Pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Pronto.
seguindo o texto também fica mais claro, mas aqui é o suficiente. Então percebe que o pai aqui aparece duas vezes, a palavra pai, né? Aparece no 6 se referindo a Deus e no 7 se referindo aos pais, né, daquele povo meu, né, do povo ali. Então o pai aqui no 5 se referindo a Deus é uma questão de, não é o pai para filho, é o pai de autoridade. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu, se referindo a Deus como aquele Deus governador, Deus governante todo-poderoso, né, que escolheu o povo de Israel, que governou, que cresceu uma posição de autoridade. Então, a palavra pai aqui é diferente do pai do 7, que ele fala, né, pergunta a teu pai, ele te formará os teus anciões. Já o pai aqui é o pai realmente, né, de pai para filho, né, as gerações, né. Então a palavra pai, né, o Deus Pai, aparece nesses sentidos, né? Às vezes a questão de autoridade, às vezes se refere a Deus Pai como Deus Todo-Poderoso. Então ele fala aqui também, né, designar o Deus triuno, né, como Pai, no sentido ético de todos os seus filhos espirituais. Então Mateus 5,45, a gente vai ver, né, aqui que Pai também já aparece em outro sentido, né? Mateus 5,45. O 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e ímpios. Pronto. Nesse caso aqui, se a gente lê, né, todo o capítulo, Cristo está falando, né, o Sermão do Monte, né, que ele fala sobre as boas-aventuranças e tudo mais, e fala como o cristão deve se comportar, né, como deve se comportar, fazer boas obras, ter um comportamento adequado, né. Então ele vai concluindo aqui, né, de que né, amai vossos inimigos e tudo mais, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque o Pai Celeste, ele é justo, é santo, como ele vai citando, né, anteriormente. Então o Pai Celeste aqui já é justamente, né, num tom ético, num tom espiritual. Se a gente quer ser filho de Deus, a gente tem que seguir os mesmos caminhos que o Deus segue, né? Nosso Pai espiritual segue, né? Então, já não é no sentido tanto de autoridade, mas de seguir os caminhos, né? De educação, digamos assim, né? De a gente imitar o nosso Pai no sentido de espiritual, das boas obras, né? Então você já vê aqui que são três versículos diferentes que fala Pai, mas cada um deles tem um sentido diferente, né? E por fim também pode se referir, né, expressar a sua relação com a segunda pessoa da Trindade, que já é o Pai mais próximo do que a gente conhece, né? João 1,14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui o Pai realmente já é o Pai mais Pai e Filho mesmo, né? A relação de geração, de criação, né? Daquele que trouxe a vida, né? O unigênito ainda por cima, né? O Filho único do Pai. Então, vocês viram, né? Só alguns exemplos de que o nome de Deus, a palavra Pai, né, se refere em algumas situações diferentes, né? Como o Pai Criador, como autoridade, como questão espiritual, né? De observar como Deus é santo, devemos ser santo, e de fato como Pai mais carnal, mais material, né? A relação de pai com filho. Então, tudo isso dá para te compreender o quão rico é o texto bíblico, né? E que a gente realmente precisa ter um pouco mais de compreensão para entender o que cada texto quer dizer. Vamos seguindo aqui. Então, o que difere o Pai das outras pessoas da Trindade, né? Então, né, a propriedade distintiva, né? Aquele que distingue, né? Então, a única obra exclusivamente peculiar ao Pai é a da geração, sendo Ele próprio não gerado. Então, a criação, a salvação, a santificação, todos esses trabalhos, esses planejamentos, ações divinas, o Deus triuno está presente, né? Então, o Cristo não salvou a gente sozinho, né? Está seguindo um plano
divino, o plano de Deus. Assim como o Espírito Santo também não faz nada sozinho, ele segue os preceitos, né, o plano ali divino. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que é exclusivamente do Deus Pai, é a questão da geração, né? Então Deus não foi gerado, ele gerou, né, ele eternamente gerou, a gente vai ver isso daqui a pouco, o Deus Filho, né? Então ele próprio não é gerado. Então essa afirmação, esse pensamento é a única coisa que é exclusiva do Deus Pai, né? Então a gente vai vendo que, conforme a gente estuda, conforme a gente vai vendo os textos, fica mais claro na nossa mente que não há como fugir da Trindade, das três pessoas, né? Não há como fugir. A Bíblia realmente revela isso, né? Vai esclarecendo isso de forma bastante decisiva, né? Então, as obras que são atribuídas mais particularmente ao Pai, né? Então, todas as obras de Deus, né, são do Deus triuno, né? Como a gente disse, só existe um Deus, um poder divino. Mas algumas obras nós podemos, digamos assim, colocar, né, o Pai, o Deus Pai, como primeiro plano, né? Então, por exemplo, no planejamento da obra da redenção, normalmente se atribui isso a Deus Pai, né? O plano divino da redenção foi o Deus Pai que planejou, né? Então, Isaías 53:10 vai falar sobre isso. Toda vez eu clico na janela errada aqui. Isaías 53:10. Aqui um texto falando sobre o Messias, né? Sobre o Cristo que viria, falando o que iria acontecer, já profetizando o que iria acontecer, né? Que ele seria rejeitado, tomando nossa enfermidade, foi trespassado, né? Tudo o que iria acontecer com o Messias, o Cristo, né? E aqui no 10 ele fala, né? Todavia ao Senhor, no caso a Deus, né? O Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então aqui nesse texto, como nada a gente conhece, né, já acho que não há muita dúvida, que Cristo veio ao mundo obedecendo a vontade do Pai. Então, né, ele fez isso de maneira voluntária, mas ele estava seguindo o plano, o desejo do Pai. Então, né, então, o planejamento da redenção normalmente é atribuído ao Pai, né? O Deus Pai planejou a redenção. As obras da criação e da providência. Em Gênesis 1, a gente não precisa nem abrir, a gente já leu várias vezes, né? A gente vai ver que a criação é apontada como Deus Pai, né? Deus criou, Deus fez, Deus planejou, Deus se agradou, se referindo ao Pai. Então, a gente sabe, né, que o Filho e o Espírito Santo também estavam na criação, mas normalmente o Deus Pai é colocado como protagonista na criação, né? E na providência também, né? Efésios 2:10, esse vamos abrir. Efésios 2:10. Para as mãos abertas. Do 8 em diante, que aí fica uma ideia completa. Porque pela graça foi salvo por meio da fé, e isso não vem de glória da coisa, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pronto. Então a gente vê, né, que isso aqui é um assunto lá para frente, falando sobre a fé, né, e já é um assunto lá para frente, mas a gente vai ver, né, que até a fé é um dom de Deus, né, e o próprio fato da gente andar nas obras de Cristo, a gente ter ações espirituais, é Deus que preparou isso para a gente, né, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a providência, o governo de Deus, como Deus governa, né, controla os acontecimentos para que o seu povo seja abençoado, a gente chama isso, né, de providência, né, providência divina, isso também se atribui particularmente ao Pai, né, mais particularmente ao Deus Pai. Mas lembrando que no texto fala claramente, né, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então as coisas não são individualizadas, né, mas de certa forma a gente vê que certas ações o Deus Pai é referido, né? Então isso que fica bem claro, né? De maneira geral, as três pessoas participam, não há como, né? Não são isolados, mas em certas situações
o texto bíblico nos revela que uma certa pessoa estava em evidência, né, naquela ação. Isso, na verdade, facilita nosso entendimento, né? E também como juiz de todos, né? Vários textos falam, né, que Deus julgará todas as coisas no final dos tempos, né? Hebreus 10, 30 a 31. Hebreus, cadê? 10, 30 a 31. Porque bem conhecemos aquilo que diz, minha é a conversa, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ordem da coisa é cair nas mãos de Deus mesmo. Então a gente vê também no Antigo Testamento várias vezes falando que o Senhor é o Deus da vingança, o Senhor é que punirá, o Senhor é que punirá os justos. Em Salmos, né? Muitos Salmos deixam isso muito claro, né? Que o Deus é que irá defender, julgar, condenar o ímpio, né? O perverso. Então normalmente esse papel, né, de juiz, de punidor, normalmente é atribuído mais ao Deus Pai, né? Então a gente encerra aqui esse ponto do Pai, né? A gente viu que a palavra Pai aparece em diversos sentidos e que algumas obras específicas da criação, da redenção, da providência, do julgamento são mais atribuídos ao Deus Pai, né? Quanto ao Deus Pai não há muita dificuldade, né? Agora, falando do Filho, agora a gente vai ter um pouco mais do que falar, né? Então, a segunda pessoa da Trindade, né, o Filho, é chamado de Filho ou Filho de Deus, né, em mais de um sentido também. Então a gente vai ver que a palavra Filho aparece também em alguns sentidos na Bíblia, né. Então em Hebreus 1, de 1 a 6, a gente vai ver que a palavra Filho é no sentido de existência, né, de que o Cristo existe como sendo o Filho de Deus, o unigênito, né. Hebreus 1, de 1 a 6, também é um texto bastante conhecido, importante para a gente. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente, a introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram. Então esse texto, na verdade, ele é bastante rico em mostrar que o Deus Filho, né, ele é Deus, ele é divino, ele compartilha da mesma essência de Deus, né, como ele fala aqui, ele é resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, né? Então não há como você negar de que Cristo, de que, né, o Deus Filho também é Deus, também é divino. Não há como negar isso, embora algumas doutrinas, algumas religiões negam isso. Mas você olhar esse texto, né, não tem como você negar que o Filho é Deus, né, a glória, o esplendor. Ele fala aqui, né, aqui constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Filho estava na criação, o Filho fez parte da criação. Então não há como negar a divindade de Cristo. Mas não é esse o ponto aqui agora, eu estou adiantando o assunto. Então a gente vai ver que o Filho aqui, a palavra Filho, se refere sobre a existência, né, a existência de Cristo, de Jesus, né? No sentido da existência mesmo, né? De que ele existe, de que ele é Filho de Deus, de que ele é Deus também, né? Já em outros versículos a gente vai ver que a palavra Filho se refere no sentido messiânico, de salvação, né? Daquele que viria para salvar o povo, né? Então em João 11, a gente vai ver João 11, 25. João 11, 25 a 27. Se alguém abrir, pode abrir. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pronto, então esse finalzinho aqui deixa claro, né? O Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Então, né, o Filho de Deus aqui se refere justamente a isso, né? Cristo ungido, o Messias, aquele que viria, né, o prometido. Então, o Filho aqui já não no sentido tanto de pai, de existência, mas no sentido da profecia, né? O Filho de Deus, aquele que viria. No sentido messiânico, né? Da promessa, daquele que veio do Salvador que viria, né? E também no sentido de nascimento mesmo, né? Então, de acordo com sua natureza humana, ele foi gerado pela operação sobrenatural do Espírito Santo, e nesse sentido ele é filho de Deus, filho normal mesmo, né? Pai e filho. Em Lucas 1,35, né? A gente vai ver isso claramente no nascimento de Jesus. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, falando com Maria, né? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esse Filho de Deus aqui, justamente porque ele foi gerado do Espírito de Deus, né? Então, é o filho aqui no sentido do filho mesmo, né? De pai e filho, de geração, de filiação. Então, assim como o nome de Deus, o nome Pai, a gente vai ver, né, que a Bíblia trata de maneira diversas, né? Então, o filho aparece como diversos sentidos, né? Não só apenas de filho, de pai e filho, de filiação, né? Mas no sentido messiânico, no sentido de subsistência, né? Só para a gente enriquecer nosso conhecimento. Outro ponto aqui, que agora a gente tem que gastar um tempinho sobre isso, é entender o termo, né? O filho foi gerado do pai, né? Como a gente já havia comentado, essa geração, essa relação não é como a nossa, né? O pai e o nosso filho. Não é assim. Claro que a gente pensar assim ajuda a gente a entender, mas não é assim, né? A relação, o ser divino não é como o nosso, né? Como, mais uma vez, a terceira vez que eu vou usar, né? Mas no exemplozinho na nossa mão aqui, né? Nós somos a imagem de Deus, né? Ou seja, sombras, detalhes, né? A riqueza total de Deus a gente não tem como conhecer. Então, a relação de pai e filho é uma sombra, é uma amostra, uma imagem assim, que descreve um pouco a relação de Deus, né? Mas não é exatamente igual, nem nós temos como nossos olhos mortais, né, ver e entender. Podemos apenas, né, discutir um pouco, ver alguns versículos para a gente tirar algumas dúvidas, né? Então vamos lá, né? A propriedade e característica do filho consiste em que ele é eternamente gerado do pai, né? Que nós chamamos de filiação, né? De pai e filho, né? E toma parte com o pai na procedência do Espírito. Então o filho, ao mesmo tempo, ele foi gerado do pai, e ao mesmo tempo ele toma parte no envio, na geração, na procedência do Espírito Santo. Então ele tem dois papéis, né, digamos assim. Um que se refere a ele e outro que se refere ao Espírito Santo, né? Então, não somente os nomes pai e filho sugerem a geração, né, deste por aquele, né, do Jesus, né, pelo pai, mas também o filho é repetidamente chamado de unigênito, né? Então, João 14, aqui que a gente já leu esse texto. Então, né, pai e filho, unigênito de Deus, não deixa claro sobre essa geração, esse sentido, né? Então vamos ver algumas particularidades, né? Entender melhor como é essa geração, essa palavra, né? Geração. Então, ele é um ato eterno do Pai. A palavra vai dizer, né, que ele foi eternamente gerado. Então, um ponto de discussão que também, ao longo do tempo, isso durou bastante, é porque se a gente pensar como nossos olhos materiais, e na geração de pai e filho, né, humano, a gente pode entender de que Deus era sozinho, e Deus se reproduziu e criou o Filho. Daqui a pouco passou um tempo, se reproduziu novamente, saiu o Espírito Santo. Durante muito tempo as pessoas entendiam assim, que é um pensamento natural, não é um pensamento louco. A gente entende assim, né? Só que conforme a gente vai estudando a Bíblia, vai pensando melhor, vai vendo os versículos, a gente vai ver que não é bem assim que acontece. A Bíblia fala, né, que ele foi eternamente gerado. Também fala que Deus, em João, né, vai dizer que ele existiu desde a eternidade, junto com Deus. Ele estava com Deus na criação. Então, como é que ele é gerado e ao mesmo tempo ele sempre existiu? Né? Não é... Não é nada certo. Mas talvez tenha sido porque Jesus teria que vir ao mundo. Sim. Como criança. Sim. Aí sim, marcou o nascimento
humano, filho. mas ele sempre existiu, né? Eu sei. E não todos os pais, entendeu? Mas se os meus filhos, essa expressão de filho, talvez tenha sido por isso, talvez. Sim, sim. Para afirmar, com certeza. Mas é isso mesmo, vamos caminhar. Então, João 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui deixa claro que não houve um momento em que Cristo não estava com Deus. Isso ficou claro? Isso é muito importante, né? O texto aqui deixa claro, né? Ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus. Então, não tem como a gente pensar que existia um momento em que Deus era sozinho. Mas, ao mesmo tempo, Deus se refere ao Filho como unigênito dele. Então, por isso a gente usa a expressão, né? Qual palavra unigênito? É filho único. É isso, exato. Filho único, único gerado. Que primogênito é o primeiro filho. Unigênito é aquele que foi unicamente gerado. Só tem ele. Então, essa palavra de geração, talvez não seria apropriada para usar os seres humanos. De fato. Sim, só Deus. Tem uma lição que fala do Espírito Santo que fala sobre isso, assim, né? Que durante muito tempo os estudiosos buscam palavras para tentar ficar mais claro. Mas eles sempre mudam, né? Mudando geração, filiação, procede. São palavras para tentar deixar mais claro. Mas a gente não vai conseguir nunca. Porque, né? Nossa mente não contempla o Altíssimo. Mas a gente pode, né? A Bíblia revela. Nosso trabalho aqui é também, né, tentar chegar mais perto possível que nossa mente alcança, né? Então, assim, tem coisas que realmente a gente fica no pensamento, mas tem alguns textos que é bem claro. Como eu falei, esse texto aqui, na minha opinião, ele é bem claro em deixar isso, né? Que o Cristo estava com Deus desde o início das coisas. Então, não há como a gente separar, né? Deus sozinho aqui, daqui a pouco, depois de 2 dias, opa, não. Deus sempre, né, o Cristo sempre estava com Deus Pai. Isso. Sim. 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 Que na verdade é porque o Cristo que veio ao mundo, ele foi a forma corpórea, né? Ele se fez criado, como Efésios fala, né? Ele se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, do seu ser divino, e se fez carne como nós. Mas o Deus Cristo sempre existiu. Exato. Mas esse mundo nosso aqui. Passou a existir a partir de certo tempo. Correto. Então vamos seguir aqui, ó. O ato eterno do Pai. É um ato atemporal. Ia falar? Diga. Com certeza. Precisava ter o Cordeiro, o Perfeito, o Santo, né? Todas as profecias apontam para isso. Sim. É o que chama, né, de segundo. É o segundo Adão, né, que também é um assunto mais pra frente, né? Que o primeiro Adão falhou, né, no teste com Deus e precisou enviar o segundo Adão perfeito, que é Cristo, né? Aquele que não tinha nenhuma marca, nenhum pecado, nenhuma mancha, né, nenhum pecado. Mas voltando aqui, né? Então é um ato atemporal, o ato de um eterno presente. Isso aqui vai dar um nó na nossa cabeça, ó. É um ato atemporal. Atemporal significa que não tem tempo. Que eu não consigo dizer, começou aqui e terminou aqui. Por isso que a aliança se usa assim redondinha, porque você não vê emenda, né? Dizer que começou aqui, terminou aqui, para simbolizar que o amor, né? O amor não tem início e fim, né? Por isso que a aliança se usa simples. Então, mais ou menos essa ideia, né? De atemporal. Então, não tem tempo. A gente não tem como dizer, né? Começou aqui, terminou aqui. É o ato de um eterno presente, ou seja, né? Continua para sempre. É um ato que se realiza continuamente e, todavia, sempre de maneira completa. Então, são palavras que, se a gente parar para pensar no português, são meio paradoxos. Porque se algo que está se realizando, então não terminou. Mas se não terminou, como é que diz que é completo? Né? Não é um pouco... Mas vamos seguir. Paciência que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, rapidinho, irmão. Sua eternidade segue-se não somente da eternidade de Deus, mas também a imutabilidade divina e da verdadeira divindade do Filho. Só para concluir esse pontinho aqui. Então, o que acontece?
nós sabemos que Deus, né, que o Filho foi gerado do Pai, porque a Bíblia fala isso, só que ele fala que foi eternamente gerado. Então não é da forma que a gente entende. É uma relação né, eterna, imutável, perfeita, que aconteceu ali no ser divino. E também o importante aqui é que, a gente vai ver alguns versículos, que o Filho, ele é divino, não porque Deus deu divindade a ele, mas porque ele tem a divindade também própria, né? Que ele chama, né, a imutabilidade divina, ou seja, o ser divino de Deus, do Deus triuno, ele não muda, né? Então, não é como se o Deus Pai tirasse um pouquinho do divino dele e colocasse aqui. Não. O Deus Filho tem tanto poder divino quanto o Deus Pai. Essas afirmações são importantes, novamente, como a gente já falou, para não te pensar que o Deus Filho ele é menor, ou menos poderoso, ou menos divino do que o Deus Pai. Isso aí tem que ficar bastante claro. Diga, irmão. A resposta é: eu nunca proibi isso para alguém. Sim. O filho ou menino que está no seu pai, ele é relevante. Sim. Eu estava pensando nisso. Ele foi inteiro. Então, nós não temos dúvida. É isso mesmo. Bora ler esse texto aqui, Miqueias 5:2. A profecia de Miqueias falando sobre, né, o Cristo. Ele já fala de quem é esse Cristo. Esse texto aqui ele é muito importante para a gente deixar bem claro de que o Jesus, né, Jesus Cristo, ele não é simplesmente um grande profeta, como muitos entendem, muitos defendem, né, que Cristo foi o maior profeta que existiu, mas não é divino. Então observe, né? E tu, Belém Efrata, pequena demais, né, para figurar como grupo de milhares de Judá, falando, né, que a cidade que Jesus nasceu era uma cidade insignificante, né? De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Então, né, só mais um texto para completar isso, de que a origem do Messias, daquele que viria, né, o Cristo, embora a sua origem material, né, como a gente falou, né, o corpo humano tem uma data de início, mas a sua existência é desde a eternidade, né? Então não há como a gente negar esse fato. A gente entende? A gente não entende totalmente. mas tem coisas que não dá para a gente negar. Então, né, concluindo, né, a geração do Filho é algo eterno, é algo que sempre existiu, é algo que não tem como a gente colocar um tempo, né? É atemporal. Só para a gente talvez ajude a entender, talvez não, a mim me ajuda, não sei se os irmãos vão ajudar ou não. Se a gente parar para pensar, eu já falei isso alguma vez aqui, de que a cultura, as informações que a gente tem aí, histórias, desenhos, livros, mostram o Deus e o diabo como forças que estão brigando, né? Assim, nos quadrinhos, nos filmes, né? O bem e o mal lutando, tem que ter aquele do bem e do mal, mostrando como se Deus e o diabo, né, tivessem um poder equilibrado e que tivessem ali brigando. Não é assim que se mostra nos desenhos, na novela, né? O bem e o mal, não sei o quê. Mas não é assim. Só existe um poder, que é Deus, Deus Criador. Então, não existe equilíbrio, não existe luta. Deus, é o Criador de todas as coisas e acabou. Não tem a menor chance do diabo representar uma ameaça contra Deus. Esse poder que o diabo tem faz parte do plano divino, né? Que também é assunto para outra lição, que a gente vai falar sobre a origem do mal, sobre como o mal funciona, isso lá na frente. Então, só para deixar claro que até o diabo e seus anjos, demônios, estão debaixo do poder de Deus. Não existe briga, não existe equilíbrio, não existe duelo. É Deus, o Criador, e acabou. Então, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e acabou. Só existe Deus e a criação. Acabou. Não há equilíbrio, não há luta, não há... Entende o que eu estou dizendo? Ficou claro? Dessa forma também, aquilo que a gente entende como tempo faz parte da criação de Deus. Então nós temos... Pronto. Porque lá em Gênesis fala, né, que Deus criou o sol e a lua
para a gente contar os dias, né? Assim, então, a gente sabe que um dia passou usando o sol, né? Se o sol estiver no ponto mais alto é meio-dia, né? Porque antigamente não tinha relógio, o relógio era o sol, né? Na verdade, nosso relógio é calibrado pelo sol, né? Então, o ano, as estações, a gente usa, né, a questão da natureza, dos ciclos que acontecem, né? Mas enfim, do fim do assunto. Então, aquilo que a gente chama de tempo, o tempo pra gente, o envelhecer, as coisas passando, isso faz parte da criação. Entende onde eu quero chegar? Então, o tempo não é algo que afeta a Deus. Deus é o criador do tempo. Deus é o autor do tempo. Estão entendendo minhas palavras? Então, Deus não envelhece. Deus não é novo e agora está velho e agora está idoso. O tempo é criação de Deus. Então, o poder de Deus, o ser divino, é algo tão longe, tão grande da gente, que a gente tem dificuldade de entender. Porque nossos olhos aqui são olhos de criatura, de criação. Então, se você pensar nisso, você vai entender que o termo tempo, né, início, fim, não se aplica a Deus. Por isso que ele fala, né, que é eternamente gerado, ele sempre existiu. Se a gente aplicar as regras da criação no divino, não se aplica. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, na sua revelação, várias vezes falou, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Olha, um dia para mim é 1000 anos e 1000 anos é para um dia. Olha, as coisas acontecem, né, de acordo com o meu querer, mostrando que ele está aqui e a criação está ali. Ele é maior do que a criação. Então, a gente, ao lembrar dessas coisas, pelo menos para mim particularmente, me ajuda a entender essas coisas, né? Não dá para a gente pensar em tempo, em ano, início, enfim, para o divino. Ajudou alguma coisa? Pensem, né? Vamos pensando um pouquinho nisso, né? O tempo, ele é criação. Assim como o Sol, a Lua, o Universo, o tempo é criação. Então, né, o tempo não se aplica a Deus. Então, pensando nisso, fica um pouco mais fácil de você entender, né? Como é que ele foi gerado, mas ao mesmo tempo ele não tem início. Porque o gerado e o início são pensamentos baseados no tempo, nosso tempo, que não se aplica ao divino. Então, é como se a gente não, como a gente passou também uma lição falando sobre isso, Deus é incomparável. A gente não tem um instrumento para medir Deus e entender, né? Por isso que certas coisas a gente pode discutir, pensar, meditar, mas sempre lembrando que, né, Deus é mais alto do que nós. Dúvida? Ajudou? Espero ter ajudado, né? Então vamos seguindo que tem muito ainda, não vai completar. Eu vou seguir aqui até o pastor chegar. O pastor chegar eu paro. Pronto, né? Então é um ato eterno do Pai, em relação ao tempo, né? Não tem como a gente aplicar tempo a isso. A geração da essência divina, né? Então, na obra da geração, houve uma comunicação da essência. Foi um ato indivisível. Então, mais uma vez, né? A gente falou isso várias vezes. Deus não se dividiu em duas partes, né? Agora eu sou Deus, agora é filho, né? Pai e filho. Não. Houve uma comunicação, uma divisão, não divisão de separar, mas de comunicar, de passar, né, o ser divino, a essência divina, né? Também que é algo indivisível. Então, concluindo, o que isso quer dizer é que o Filho também é Deus, assim como Deus Pai, né? A gente já falou isso várias vezes, só seguindo aqui a lógica do assunto. Então, né, o Deus Filho, ele não é menos poder do que o Deus Pai. Ele não tem menos divindade, menos glória, menos majestade, menos santidade do que o Deus Pai, não. Foi uma divisão, mas que não se dividiu. É um paradoxo, né? Mais ou menos essa ideia, né? Ele gerou outra pessoa da Trindade, mas que não perdeu em nada poder, glória e majestade, né? Então, em João 5,26, Jesus vai falar um pouco sobre isso, falando, né, de que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele também tem vida em si mesmo, né? João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também é o Filho, tem a vida em si mesmo. Pronto. Essa vida em si mesmo, a gente interpreta justamente como o poder divino, né? Que nós não temos vida. Nós somos criaturas que nascemos e morremos. Então, se Deus não agisse com um plano divino e não nos desse uma vida eterna, daqui mesmo a gente ficava e acabou nossa existência. Nós somos criação, somos criatura. Então, já Jesus Cristo não é criatura.
ele é criador, ele é Deus, né? Ele tem a vida em si mesmo, ele tem a mesma essência divina que Deus. Bom, e deve ser entendida como espiritual e divina, né? Então essa geração, né, de gerar o pai para o filho, mais o que já falou, não é algo material, né? O pai nascendo, bebezinho, Jesus bebezinho, e, né, na divindade, né? Jesus foi bebê como criação, como homem, né? Como corpo humano, né? Mas o Jesus divino sempre existiu, né? Então não devemos entender essa geração como física, né? De maneira física, o que lembra o processo da geração das criaturas, né? Da gente se reproduzindo. Mas deve ser entendido como espiritual e divina, excluindo toda ideia de divisão ou mudança. Só concluindo isso, né? De que a geração do filho não foi uma divisão, não gerou um outro ser, não diminuiu em nada o poder, né? Simplesmente nós temos agora duas pessoas, né? Na divindade, que se relacionam entre si, mas que ambas são Deus, ambas são divinas, ambos têm todo o poder e glória, e etc. Para todo sempre, amém. Agora, assim, a divindade do filho, né? Também um ponto, como eu falei, foi muito questionado, até hoje é questionado. Aqui eu acho que dá para passar até rápido essa parte, embora tenha muitos versículos, mas com esses versículos que a gente já leu, acho que já ficou claro que o filho é tão Deus quanto Deus Pai, correto? Então aqui tem vários versículos mostrando isso. Como o nosso tempo está curto, eu vou só ler aqui, mas a gente não vai ler todo. Então, em João 1:1, a gente já leu, fala claramente, né, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, bem claramente, né? Então a gente vai ver que em Isaías 9 aplica a Deus, como a gente já leu também um texto de Isaías, que fala, né, que aquele que viria, o Messias, a origem dele é desde a eternidade. Então, como é que um profeta poderia vir ao mundo desde a eternidade? Não tem como, né? Então, né, o Filho é divino, né? E também diversas profecias, diversos textos atribuem a Cristo perfeições divinas, né? Como a existência eterna, a gente já leu, onipresença, onisciência, onipotência. Diversos textos mostram claramente que Deus tem todos os que o Cristo, né, o Filho, tem todos os atributos divinos, né? Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, todo-poderoso e tudo mais, né? E também diversos textos falando dele como a realização de obras divinas. Então a criação, a gente também já leu alguns textos que falam, né, que o Cristo estava na criação com Deus, né? O perdão dos pecados, a ressurreição, o juízo, no final, né, a final de solução de todas as coisas, a renovação de todas as coisas, no Apocalipse 21. Esse texto eu vou querer ler, que ele é interessante. Apocalipse 21, 5. E que estava sentado sobre o trono, ele que faz nova todas as coisas, e disse, porque essas palavras são verdadeiras de Deus. Sim. Então, no contexto aqui, a gente vai ver que se referindo justamente a Cristo, né? Então, né, diversos textos, diversas passagens, para deixar bem claro que não há como a gente negar que o Filho, o Messias, o Cristo, não é divino, né? Ele é, de fato, divino, ele existe desde a eternidade. Então, assim, é um ponto difícil, porque é difícil da gente entender como tem pessoas, tem doutrinas, tem ensinos, né, que negam isso, né? Como você negar esses textos? Como você negar o texto de João 1? Como é que você nega? Mas a gente sabe o que acontece, né? Não vem ao caso agora, né? Pronto, aí finalizando aqui o Filho, as obras atribuídas mais particularmente ao Filho, né? Então a gente viu que a obra da criação, do juízo, do governo é mais atribuído a Deus Pai. E já algumas obras são mais atribuídas ao Deus Filho, né? Então, a motivação, né, o motivo para a criação de todas as coisas é atribuído a Cristo, a segunda pessoa, né? 1 Coríntios 8:6, vamos olhar. Quem abriu pode ler. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Acho que a gente lê esse texto já, né? Há um Deus, só Deus, o Pai. Foi a gente lê isso mesmo. De quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Então, há uma questão aqui de motivação, de, né,
né, então Cristo é a razão, né, pelas quais as coisas vieram a existir. Mais um texto aqui fica mais claro, Hebreus 1:2. Cadê? Hebreus 1:2. Né? Nesses últimos dias, também já leu, né, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, também tem outros textos, né? Mas só esses dois é o suficiente. Então, a palavra nos revela a Jesus Cristo, o Filho, como motivo, né? Como, me faz outra palavra agora, né? Mas pelo qual, né, as coisas foram criadas. Então, como falei, né? A criação é atribuída a Deus Pai, mais atribuída, né? Mas toda a Trindade estava presente ali. Então, diga. Colossenses 1:16 também é claro. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, a gente não tem tempo aqui, né, nem como também estudar, né, necessariamente, mas a gente começa a entender uma certa divisão assim nas funções, né? Então é como se Deus Pai ele fosse o poder criador e o pensamento, o plano, como se Cristo fosse, digamos assim, a causa e a organização, e o Espírito Santo fosse a atuação na matéria que criou de fato, né? Então, assim, de maneira didática, obviamente, para a gente entender, né? Às vezes falar assim é limitar, mas para a gente entender não necessariamente mais ou menos, a gente poderia pensar dessa maneira, né? Quem fala? Então vamos lá, né? A obra da redenção. Então a redenção, né? A salvação da humanidade, né? Daqueles por quem Deus amou e salvou e tudo mais, também é atribuído ao Filho, né? O Filho, na verdade, veio cumprir esse propósito. Então ele foi planejado pelo Pai, executado pelo Filho e continuado até a volta de Cristo pelo Espírito Santo. Então observe que toda a Trindade participa, mas essa parte específica da redenção em si é atribuído ao Filho, né? A Jesus Cristo, né? Então, primeira parte, né? Executar o plano perfeito de Deus, Salmo 40, 7 e 8. A Tete já falou isso, né? Mas Salmo 40. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Né? Com o devido tempo, a gente vai entender que esse salmo se refere justamente a de salmo messiânico, né? É um salmo que se refere a Cristo, né? Não é o autor aqui, não sei se foi totalmente Davi, que está se referindo, né? Ele está aqui falando divinamente inspirado, falando do Messias, né? Que viria. Então, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, como a gente também, se a gente puxar da memória, a gente vai ver, né, que várias vezes Cristo fala, né, que ele veio cumprir a vontade do Pai, que ele está seguindo a vontade do Pai, tudo mais, né? Então, ele veio executar, ele veio cumprir, né? E mais particularmente, em sua encarnação, em sofrimento e morte, ele cumpriu a vontade do Pai. Em Efésios 1, de 13 a 14, fala sobre isso. Cadê? Efésios. Aqui. Agora mesmo, Léo, falando aí, estou parecendo assim, Deus é um só, Sim. fala, mas cada parte de Deus Tem uma certa tarefa, digamos assim. Na atuação. Na questão do planejamento, Exato. Deus Pai, Jesus executou, e precisamos fazer com que as coisas sejam executadas. Isso. Então assim, né? Isso, assim. Vai entender melhor. Isso, assim, né? Não é que é só isso, mas ajuda a gente a entender. Vai entender de forma. Então, nesse texto aqui ele é bem um pouco mais difícil, mais complexo, mas para vocês entenderem aqui, né? Cadê? Certo. Bom, tá aqui, né? Bendito nosso Deus, tudo mais, Efésios 1, né? Né? Então, Deus nos abençoou nas regiões espirituais, tudo mais, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, tudo mais, nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, né? Por louvor da sua glória, tal, aqui, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a emissão dos pecados, segundo a da sua graça. Né, a gente não vai tomar corrida aqui acelerada para poder dar tempo de terminar. Então, mas nesse texto, que até a gente já estudou sobre ele outras vezes no passado, fica bem claro, né, o plano da salvação, né, a criação da igreja, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano da igreja, né, de nós, dos eleitos, dos salvos, e o mecanismo, a execução disso, precisa que o sangue de Cristo fosse derramado, né? Por meio desse ato é que foi criada a igreja, né? Os eleitos foram salvos e tudo mais, né? Então é necessário que Cristo viesse e cumprisse tudo isso, né? Como a gente já conhece, a gente estuda, vai estudar mais ainda. Então, quem fez isso? Quem derramou seu sangue? Quem veio? Né? Foi o Cristo, né? Então a execução da obra, né? A encarnação, o sofrimento, a morte, o derramado de sangue, é uma obra, foi um trabalho, né, designado a Cristo, que ele obedeceu. Então, esse fato de morrer, de ter seu sangue derramado, é mais atribuído a Cristo, né, e não ao Deus Pai, né, Deus ao Espírito Santo. Então, né, há uma atividade bem clara, assim, né, que o Filho é que fez essa parte, né. E outros atributos de misericórdia, de graça, né, são atribuídos especialmente a eles. Vou pular essa parte aqui, só para adiantar, né. Então, resumidamente, né, até aqui, a gente viu, né, que o Deus Pai é mais atribuído, né, como o papel de criador, de juiz, de mantenedor, de governador, daquele que planeja, né, que planeja todas as coisas. E assim como o Filho estava com ele também durante todo esse tempo, mas ele tinha um papel específico na obra da redenção da igreja que ele veio e executou, né. Então, não é como se Cristo não fizesse nada até então. Ele estava presente em tudo. Mas nessa época que Cristo veio ao mundo, ele trabalhou de maneira mais específica, de acordo com as suas atribuições, digamos assim, né? Então, fechou aqui a segunda pessoa da Trindade. Falta ainda o Espírito Santo, mais 5 slides. Agora, uma coisa interessante, né, que fica parecendo que existe uma hierarquia, um segredo, que na verdade acho que é um segredo mesmo. Sim. É quando Jesus fala que nem ele sabe o Sim, dia, né? sim. Que Jesus vai ter que vir, não. Sim. Tá verdade. Esse é um ponto bastante claro, assim, que mostra essa hierarquia na atividade, né, no planejamento, né, das coisas. Enfim, finalizando, a Trindade o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade. Que também é um ponto que a gente deve ter um carinho para estudar, para não escapulir muito do que acontece, né. Então, será que vai dar para falar isso hoje? Acho que não tem para falar isso hoje não, mas vou seguir aqui até o pastor chegar. Domingo passado eu ia trazer um pouco, né, até dava para seguir mais um pouco. Então vamos lá, né, o nome do Espírito Santo, né. João 4:24 vai falar, né, que Deus é Espírito, para mostrar que Deus não é criação, não é carne como a gente, né, então ele é algo acima da gente, algo sobrenatural, algo espiritual, né. Mas de maneira geral, onde tem Espírito, né, se refere justamente à terceira pessoa da Trindade, né. Então, um pouco aqui dos originais, dos idiomas, né, o termo hebraico com o qual, né, o Espírito é designado, eu não sei pronunciar, né, é um ruach, em grego é pneuma, ambos os quais vêm do latim espíritos, né, ou geram latino espíritos, que significa soprar e respirar. Resumindo isso aqui, quer dizer que a palavra espírito vem do latim antigo espíritus, que vem do grego, do hebraico, que tudo isso daí pode ser traduzido como soprar e respirar. Pronto. Então, na palavra de Deus, onde houver a expressão sopro, fôlego, o fôlego de Deus, né, o sopro de Deus, muitas das vezes se refere justamente ao Espírito. É isso que o texto quer dizer, né? Então, Gênesis 2:7 vai falar que Deus soprou no homem, né? Soprou o seu Espírito no homem, dando a eles vida. Então,
lendo ali, a gente não está claro. Mas quando, né, Cristo vem, se revela, a gente tem todo esse conhecimento, a gente começa a olhar para o texto antigo e ver. Ali já era um indício do Espírito Santo. A gente vai estudar os idiomas e vai ver que era como se fosse uma verdade escondida, né? Tivesse ali nas entrelinhas, que depois de um tempo que a gente vai entender, né? Ezequiel 37, bora dar uma olhadinha nesse texto. Ezequiel 37. Sim. Pronto, aqui. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Em alguma versão aí, esse entrar está como soprar. Na tradução de você está assim? Ezequiel 37, 5. Está como aí? Tem uma versão que está, que farei soprar o Espírito em vós. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito. Tá parecido. Mas tem umas versões que eu estava lendo que fala que farei soprar o Espírito entre vós. Então, que seria parecido, né, com o soprar de Gênesis. Então, para mostrar essa ligação, né? Gênesis 8:1 também vai falar. Deixa eu achar aqui. Gênesis. Sim. Depois apareceu o Senhor nos vaiais de Moré, estando ele sentado à porta da tenda com os 5 pessoas por dia. Gênesis 8:1. É diferente minha versão aqui. Pode ler de novo, por favor? Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mané, estando ele sentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. 8:1. Foi 8, 11, 12. 8. Sim. Lembrou-se dele de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na água. E Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietar a terra. Pronto. O soprar aqui também, né, são essas mesmas palavras e tudo mais. Qual é o ponto aqui, né? Pode ser traduzido por sopro, por fôlego e tudo mais. Então, adiantando aqui o final da lição, desse ponto, a gente vai ver por diversos versículos que é como se o Espírito Santo tivesse a atribuição de ser o ponto de contato com a criação. Então, né, a gente vai ver no Antigo Testamento falar claramente que Deus está inacessível, né, que quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus fala, né, ninguém pode ver a face de Deus isso de viver, né, o homem não pode olhar para Deus e viver. Então é como se o ser de Deus não pudesse caber na criação, né, porque na verdade não cabe, né. Mas já o Espírito Santo é como se ele tivesse essa tarefa de estar cuidando da criação, mais presencialmente, se é que eu posso usar essa palavra, né? Então, nos antigos, né, sopro, fôlego, essas coisas, justamente é mostrar isso. Então, em miúdos, foi o Espírito Santo que fez com que as águas baixassem aqui. Foi o Espírito Santo que tocou no barro, né, e fez sermos seres viventes, né? Então é como se o Espírito Santo a função dele fosse mais contato com a natureza. A gente vai ver, né, tem versículos mostrando sobre isso, que o governo da natureza, as chuvas, as coisas, os animais, a Bíblia fala que o Espírito que cuida dessas coisas, né, que governa essas coisas. Então, mais ou menos, a gente já vê essa função, né? O pastor já chegou, deixa eu encerrar esse ponto aqui. Então, no Antigo Testamento, o termo Espírito normalmente aparece, às vezes aparece como Espírito, às vezes aparece, né, como sopro, como fôlego, mas normalmente mostrando uma atuação de Deus naquilo, né, como a gente acabou de ver, né. Então, então o sopro em Gênesis foi atuando na criação do homem. O sopro que a gente viu em Noé foi atuando ali no dilúvio, né, no procedimento de Deus. E outras situações também. Então, sempre o sopro aqui é uma atuação de Deus em alguma coisa, não é um sopro à toa, né, sempre nesse sentido. Então, a gente vai entendendo
de que é realmente a atuação do Espírito Santo na criação. Diga. Sim. Sim, sim. 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 Exatamente. Então, existem algumas passagens, né, em Salmos, em Isaías, que falam claramente do Espírito Santo, mais claramente, mas são poucas, né? Já no Novo Testamento, né, como a gente já viu, desde o nascimento de Cristo, fala claramente, né? Então foi o nascimento foi o Espírito Santo que fez que Maria fosse concebida. Então, se esse ato, esse texto fosse escrito no Antigo Testamento, estaria assim, né? Então, Deus soprou sobre Maria e ela veio a conceber, entende? Então, no Novo Testamento, já deixou claramente que foi a atuação do Espírito Santo, né? Mais claramente registrado. Mas na criação, lá no início, usou o termo soprar, né? Porque se a gente for olhar todo, né, o vocabulário, as origem das palavras, o Espírito, a palavra Espírito, é tataraneta da palavra soprar. Para gente entender, né? Isso é importante, às vezes, a gente saber de onde vem as coisas. Então, finalizando aqui, a gente vai ver a mesma coisa, né? A personalidade do Espírito Santo, a gente vai ver textos mostrando claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Filho, assim como o Pai, e também é divino, e no final as obras específicas do Espírito Santo da mesma forma, né? Então, faltou só um pouquinho para concluir, depois a gente conclui e inicia a outra lição. Então, é muita coisa, muita coisa para falar, muita coisa. Não tem como, eu não consigo resumir, porque eu fico achando que se eu cortar muita coisa, não faz sentido, né? Eu tenho que explicar no mesmo detalhe, né? É o meu jeito, os irmãos vão se acostumando, né?